com Mônica. Boa tarde, galera. Gravação da aula que não foi possível ser presencial devido ao ponto facultativo do dia 2, e a gente vai fazer uma breve explicação do conteúdo. Lembrando que a gente vai tomar esse conteúdo depois, na retomada presencial, nas próximas aulas, tá? Mas a base dele a gente vai deixar aqui gravada para que vocês possam consultar e fazer a atividade disponível, né, que vai estar disponível no Moodle nesse dia, tudo bem? Então vamos começar a ler. Vamos sim. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a leitura nos anos iniciais como prática social, cognitiva e pedagógica. Então, o nosso tema central vai falar um pouquinho sobre leitura e a gente fez uma gracinha aí. Colocamos uma leitura sobre mim e Mônica, através da nossa percepção, né, de uma colega e outra. E Mônica, através da inteligência artificial aí do Gemini, personificou a própria Mônica da turma da Mônica, né? E E eu, a Alessandra, toda bonita aí de Alice no País das Maravilhas, aí homenageando esse clássico da literatura, não só infantil, mas infantil de todos os tempos, né? Que é Alice no País das Maravilhas, Alessandra no País das Maravilhas. E a ideia é justamente essa, pessoal. Quando a gente pensa em leitura para os nossos pequenos, e para a gente mesmo, acho que em pequenos de qualquer idade, a gente pensa sempre em imersão. Lembra da palavrinha semiótica? Então, imersão, imersão, você se sentir parte da história, fazer com que aquela história converse com a realidade, com a sua realidade, ainda que seja a realidade, a sua realidade da imaginação, do sonho, do lúdico, né? Por isso a gente trouxe essa brincadeirinha aí para vocês. agora, a gente também vai apresentar uma leitura de leite. E, Mônica, pode ser. Eu posso fazer o primeiro verso? Você. Pode sim. Então, esse texto é O Vento. Queria transformar o vento, dar ao vento uma forma concreta e apta à foto. Eu precisava, pelo menos, de enxergar uma parte física do vento, uma costela, o olho. Mas a forma do vento me fugia, que nem as formas de uma voz. Quando se disse que o vento empurrava a canoa do índio para o barranco, imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do índio para o barranco. Mas nessa imagem me pareceu imprecisa ainda. Estava quase a desistir quando me lembrei do menino montado no cavalo do vento, que lera em Shakespeare. Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos prados com o menino. Fotografei aquele vento de crinas soltas. Esse texto é de Manuel Barros. A gente trouxe aqui também, pessoal, então depois dessa leitura de leite, o texto na íntegra, né? E uma biografia sobre, um breve relato, né? Sobre o autor, o Manuel de Barros. Então, aqui fala que ele é um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, reconhecido pela sua linguagem inovadora, que valoriza o insignificante, a natureza e o Pantanal. Nascido em Cuiabá, viveu longos períodos no Rio de Janeiro e retornou a Mato Grosso. Por que a escolha desse texto e desse autor? Para a gente falar sobre leitura, para além da decodificação de palavras, né? Então, aqui falando sobre o vento, ele não fez, por exemplo, uma descrição fidedigna do que seria o vento. Então, foi para além do vento, assim como a Mônica falou das nossas imagens, né, que a gente quis fazer essa criação. Aqui o Manuel de Barros ele trouxe uma metáfora mesmo, né, para além
do que a gente tem como percepção do vento. E por isso que a gente trouxe essa leitura para iniciarmos o nosso debate. Nem sempre o sentido, como a gente já falou algumas vezes, nem sempre o sentido está em conhecer o conceito, em conhecer o significado. O sentido é justamente quando você consegue relacionar esse conceito a alguma parte sua, a algo que realmente te toca, a algo que realmente faz sentido. E é isso que a gente busca nas recomposições de aprendizagem, nas consolidações das aprendizagens, fazer sentido. Porque a decodificação mais simples, que passou ali pelos primeiros anos da alfabetização, talvez nessa criança que ainda está precisando recompor a aprendizagem, talvez não tenha tocado em partes que a gente às vezes desconhece. E quando a gente traz essa perspectiva de leitura mais desconectada da formalidade e comparada à linguagem simples, ao insignificante, como Manuel de Barros faz, é bem possível que essa criança que não tinha esse interesse por ler ou que não demonstrava essa aptidão para a leitura, ela passe a olhar com outros olhos e sentir novas necessidades de leitura, ainda que seja, né, para sonhar, para imaginar. É importante também, pessoal, a gente sempre trazer nesse contexto um pouco da biografia do autor. Quando você apresenta para esse estudante que está ali recompondo as aprendizagens, que foi uma pessoa que escreveu, uma pessoa que veio de um lugar, que nasceu de um lugar, que leva uma outra vida para além né, de ser escritor, essa criança também, poxa, se ele, que nasceu em Cuiabá, que morou no Rio de Janeiro, que se dedicou à pecuária, quer dizer que essa pessoa comum, né? Ela pode escrever? Então eu, que sou aqui morador do Gama, sou filho da Dona Maria, neto do seu João, meus pais nasceram em tal lugar, vim, não sei, né? Vim de outros lugares também, muitas vezes. Eu também posso escrever e posso também falar um pouco da minha história, e daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. E a gente, ainda falando sobre essa questão de leitura, nós trouxemos aí outras imagens também para debater em relação à diversidade de gêneros, que é muito importante também em relação às várias habilidades de leitura que nós vamos tratar hoje. Então, aqui nessa imagem, a gente observa crônica, notícia, conto, né? Então, é importante essa diversidade dentro do nosso trabalho com a leitura com nossos estudantes. E aí é que é uma pergunta para a gente retomar aos encontros anteriores. Qual é a importância dos gêneros textuais para as práticas de letramento escolar e como eles podem contribuir para uma aprendizagem mais significativa? Então, assim, nós trouxemos um texto que ele está muito, tem uma linguagem mais poética, né? E é uma ficção também, mas a gente pode trazer vários outros gêneros que têm mais relação com a prática do cotidiano desse estudante, desse aluno que está conosco, e que vão fazer sentido, né? Assim como a Mônica falou, que esses gêneros mais literários, eles vão agregar muito a criatividade, a imaginação, a gente tem outros gêneros também que são necessários, né? Mas que eles vão contribuir para essa prática social como um todo, seja ele indo ao mercado, seja esse estudante usando os meios tecnológicos, né, que a gente tem gêneros relacionados a isso também. Então, ampliar o nosso repertório de gêneros para melhorar essas práticas de leitura também. É importante que o estudante perceba que a leitura faz parte da vida, né? Em qualquer lugar que ele esteja, a partir do momento que ele sai de casa ou dentro de casa, né? Mas também quando sai de casa e passa por todos os lugares, na igreja, no supermercado, no hospital, na casa do parente, na rua que ele anda, onde ele vê comércio, aonde ele vê outros lugares, né?
de interação social, é importante que ele perceba que a leitura está presente em tudo isso, né? Então, fazer com que a leitura seja uma prática social é também fazer com que essa criança perceba que a leitura ela está ali amarrada, atrelada com o cotidiano da criança, mesmo quando ela não sabe todas as palavras, mesmo quando ela não identifica o sentido das frases, mesmo quando ela não lê, não decodifica letras e sons, mas ela percebe que ali está escrito algo e que aquele algo é informação, é conteúdo e faz parte da vida dela. Que a gente viu aí, né? Como compreender a leitura como uma prática social intrínseca ao cotidiano da criança, mesmo antes da alfabetização convencional, né, Ali? Sim, e todos os objetivos da aula de hoje, né? Que a Mônica ela já adiantou um desses objetivos, que é a prática social, e eu acredito que é o mais importante deles, né? É, todos nós temos esse papel como mediador, né? O professor, ele vai não só dar experiências de leitura com o que a gente fala dos livros literários, mas ampliar esse repertório para quê? Para que você tenha essa prática social, para que você tenha outras estratégias de leitura, né, que não é só uma decodificação, para que você tenha outras estratégias didáticas. Então, muitas vezes a gente usa a leitura também para fazer aquela interpretação de texto, em que respondemos um questionário sobre um texto. Mas será que isso, por si só, é uma prática de leitura? Será que ele já está trabalhando todas as habilidades suficientes, né? Inclusive esse apreço pela leitura, né? Esse gosto pela leitura. A gente não tomou gosto pela leitura através de questionários sobre interpretação de texto, né? Então, por isso, a necessidade de ampliar esse repertório. E o professor como mediador. Então, o professor, ele está mediando todo esse processo, né, dessa prática de leitura, dessa fluência, ele está trazendo as estratégias e a gente vai comentar um pouquinho nesse encontro de hoje de como nós podemos conduzir isso. Isso mesmo. E o que é leitura? A leitura não se limita à simples decodificação de palavras. Trata-se de um processo que envolve compreender, interpretar e produzir sentidos. Assim, estando diretamente relacionada às práticas sociais reais em que a linguagem ganha significado. Compreender, interpretar e produzir sentido. Ainda que o seu aluno não leia a sua proposta de leitura na sua aula completamente, ele precisa compreender que aquele é um momento de leitura, né? E ainda que ele não leia completamente, é possível que ele interprete o escrito com a leitura do professor, dos colegas, e emita uma opinião sobre isso. Porque talvez para esse aluno que está consolidando as aprendizagens e que já passou pelo primeiro, pelo segundo, às vezes está fazendo o terceiro ano pela segunda vez, esse aluno falte justamente isso para que esse aluno desperte ali, né, dê aquela virada de chave, a produção de sentido. Quando toda aquela prática, aquela situação didática que o professor propõe, ele vê que a leitura, é a partir da leitura que ele vai conseguir realizar as atividades dele, talvez ele busca, mesmo que em princípio, intuitivamente, ele busque a leitura como forma de realizar as atividades, né? E é aí que ele vai ver que essa prática de ler não é só uma cobrança da professora, não é só uma cobrança da atividade, é algo que ele precisa fazer para poder cumprir com as tarefas dele, né? Aquela proposta pela professora e outras tarefas também do cotidiano, né, Alessandra? Sim, porque a leitura ela vai para além das atividades que a gente faz na escola, né? A escola prepara para essa vida, essa prática social, mas às vezes a gente se limita também à leitura ficar só na escola, né? Leitura do livro didático, leitura com a interpretação que a gente falou, questionário. E uma reflexão bem interessante em relação a essa leitura, né? Você observar esses códigos, esses símbolos que nós temos aqui, para que a gente faça essa leitura. Você observa
que muitos desses símbolos aqui, nós já temos conhecimento, e o nosso próprio aluno ele pode ter o conhecimento, né, qual o significado disso, qual o sentido. Embora outros ele também não se aproprie. Por exemplo, eu coloquei um desses códigos aqui, a gente tem o símbolo aí da reciclagem, o símbolo do feminino, do infinito, e tem um deles, por exemplo, que eu não compreendo, não sei qual a origem, e foi intencional essa busca, porque, assim, primeiro, a primeira etapa seria realmente conseguir dominar esse código. Então, falando de língua portuguesa, a gente tem que ter apropriação, realmente, né? Esse aluno tem que se apropriar do código, tem que conhecer grafema, fonema, e isso é o que a gente espera que aconteça até o segundo ano. Mas a nossa realidade não é só no campo da expectativa, né? A nossa realidade, ela é muito diversa, a gente tem turmas heterogêneas, então pode ser que, né, no terceiro ano, esse aluno ainda tenha que se apropriar de parte do código que ele ainda não domina para que aconteça essa decodificação e depois uma leitura mais fluente. Eu trouxe um símbolo interessante aqui também sobre a radioatividade, que me lembrou uma série, não sei se todos já tiveram acesso, que é a emergência radioativa. E nessa série, um dos trabalhadores, que ele trabalhava com a coleta de lixo, entrou lá nesse estabelecimento em Goiânia, que estava desativado, viu esse símbolo, mas ele não fez a leitura. Por quê? É, Porque o que teoricamente era para facilitar, né, a vida daqueles que não leem, mas que reconheceriam esse símbolo e possivelmente visse algum perigo, para ele não funcionou. Por quê, Ale? Porque não fez sentido, né? não fez sentido, ele não se apropriou desse código, ele não tinha conhecimento dessa informação, qual o significado, então hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre significado. Então, ele acabou abrindo esse material radioativo, levando para outros lugares, né, por falta desse conhecimento mesmo. Moniquita, tem mais algum comentário aí em relação a esses símbolos que a gente está observando na tela? Isso, e aí é só esse último, né, que eu acho que é o símbolo, a simbologia mais recente, né, que mais polemizou nos últimos tempos, que foi lá o protesto do Roblox, né, quando crianças, né, pelo menos se apresentavam como tal, viu a possibilidade do uso da escrita para se manifestar. E olha que interessante, é, aparentemente essas possíveis crianças, pseudo-crianças, não estavam muito interessados em grafar muito bem o que queriam dizer. Apenas usou daquela pouca ferramenta de conhecimento que tinha a respeito dos códigos e dos signos, né, linguísticos para escrever a língua portuguesa e deu o recado. Entendemos todos o que está escrito nas placas? Entendemos todos. E percebemos também a indignação deles. Então, assim, o símbolo, muitas vezes, né, como ela deu o exemplo, como a lei deu o exemplo do símbolo da radioatividade que não teve significado, a necessidade de se escrever algo que ali era um manifesto de um sentimento, foi maior do que a capacidade que aquela criança, dita criança, porque não dá, né, gente, para saber se eram crianças mesmo, mas que aquelas pessoas estavam ali, a vontade deles de se manifestar era maior, talvez, do que o que eles tinham ali de conteúdo linguístico para poder se manifestar. Eu achei muito interessante. Mas o É, símbolo, assim, o que a gente queria dizer é que os símbolos também parte desse princípio de construção de sentido da leitura. Mônica, eu não sei se você observou também que numa das placas afasta de nós esse cálice pai. E o cálice seria o cálice, né, do vinho, né, É daquela metáfora, da né, do ponto famosa de vista. metáfora, é. Muito bom, Mas, devido muito bom.
a falta de domínio do código, né? Essa criança, né? A gente imagina que seja uma criança justamente por isso, né? Por essa falta de domínio aí do código. E quando a gente lê, você não entende o sentido, porque ele usou o cálice no sentido de calar-se, né? O Exatamente. verbo calar. E não é esse o sentido do propriamente dito da metáfora, né? Então ele usou de uma forma errônea e nós, como leitores, né, já fluentes, e conseguimos perceber essa falta de sentido aí no registro dele. Muito bom. Agora nós vamos falar sobre essa tematização da prática, ou seja, a gente falar que o texto ele integra textos reais. A gente, na escola, tem o hábito também, como professor, eu falo a gente porque estamos em sala de aula frequentemente, né, Mônica? Exatamente. Há, um mês, 2 meses que a gente estava lá e pretendemos voltar também, mas é uma prática nossa utilizar textos até que estão em desuso, que não são textos do nosso cotidiano, do cotidiano do nosso aluno, que é o mais importante, e se não é do cotidiano do nosso aluno, para ele não vai fazer sentido. E, Ah, não sei se já alguém aqui no nosso percurso já ouviu a famosa frase, mas para que isso? Para que eu vou escrever uma carta? Se eu posso mandar um WhatsApp, se eu posso fazer uma chamada de vídeo. Então, a exatamente. gente se depara com esses questionamentos. E a gente também tem muito hábito de quando seleciona os textos, né? Geralmente selecionam textos muito apoiados no grafema, naquele grafema, naquela determinada letra ou sílaba que a gente quer fixar com o estudante, aquele texto baseado naquela determinada fonética, né? Às vezes uma nasalização de uma sílaba complexa, às vezes uma terminação. E a gente esquece, né, que mesmo aquela repetição de sons, ela, na verdade, não vai servir para muita coisa, porque a criança vai estar tão perdida ali, né, tentando buscar o sentido do que está escrito, que acaba que aquele texto não vai servir nem para uma coisa nem outra, né? O importante é que esses textos reais, ou seja, esses textos que partem dos assuntos do cotidiano, esses textos que partem da necessidade do cotidiano, e esses textos que fazem parte do cotidiano, que são as embalagens, os rótulos de produtos, as informações que constam neles, as informações das contas, dos boletos que chegam em casa, as informações que está ali naquele manual de como se usa determinado aparelho, de como se joga determinado jogo. Ou seja, é muito mais fácil o estudante perceber, às vezes, uma letra. Um tipo de som que às vezes o professor quer fixar num texto desse, num texto que realmente faz parte desse cotidiano e que ele consiga enxergar a necessidade dessa leitura, né? Sim. E agora a gente pode observar também, nesse outro exemplo, é a mesma temática, né? Essa questão da prática, essa transposição. Então, a gente colocou aqui 2 exemplos: um e-mail, eu printei a tela de um e-mail mesmo que eu recebi, e aqui uma carta. Então, assim, os gêneros clássicos, que a gente tem o hábito de se trabalhar, eles devem sim ser trabalhados, devemos aprender a estrutura dele, mas a gente pode fazer essa transposição também para gêneros mais atuais. Né? Aqui tem um exemplo da carta, mas poderia ser um bilhete, um WhatsApp, poderia ser um telegrama e um post do Instagram com legenda, né? Então a gente tem várias transposições que a gente pode colocar aí na nossa diversidade de gêneros para agregar mais sentido para esse aluno realmente, para que ele entenda para que eu estou fazendo esse texto, né? Primeiro que todo texto ele tem que ter uma funcionalidade, né? Ele deve servir a alguma função. E aí eu acredito muito nessa questão de que se a gente está usando gêneros do cotidiano, que estão, inclusive,
novos aí que estão surgindo, isso vai fazer mais sentido para que esse estudante se aproprie até mais rápido dessas práticas, né? E tenha realmente o interesse em consolidar essa questão tanto da escrita como da leitura, né? Que caminham juntas. Isso mesmo. O que é ler? Atribuição de sentido. É um processo ativo de construção de significado a partir do texto e do contexto. Quando a gente fala processo ativo, geralmente a gente fala muito a respeito do ato, né? Do ato de ler. Decodifica a palavra, atribui um significado a ela e emite o som. Ou não, né? Ou emite só fazendo aquela leitura silenciosa, né? Que a gente costuma dizer. Mas processo ativo de leitura envolve muito mais do que o ato de decodificar, mas também o ato de refletir. Então, a gente diz que a criança tem a sua fluência leitora consolidada quando ela, ao mesmo tempo que lê, ela reflete aquelas palavras que estão lendo, né? Então, por isso que é um processo ativo. É como se, no momento em que a criança estivesse lendo, ela estivesse interagindo, interferindo naquela leitura. Porque ali, à medida que ela lê, ela pode concordar ou discordar do que está escrito, ela pode fazer observações a respeito do que está escrito mediante algo que ela já conhece, algo que ela deseja, né? Esse é um processo ativo de leitura. Então, o mesmo texto, ele nunca vai ser lido da mesma forma por diferentes pessoas, apesar dele estar ali graficamente a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em processo ativo, a gente tem que pensar nisso. Construção de significado a gente tem que lembrar daquela nossa palavrinha semiótica, né? Um significado a partir do texto e do contexto que ele insere. Não é pura e simplesmente o texto dizer para você qual é o contexto de um determinado. Desculpa, dizer para você qual é o conceito de um determinado assunto, mas também, junto desse conceito, trazer ali uma motivação, trazer ali um problema, né? Uma crise. É esse contexto, junto com esse texto, que vai dar sentido. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem da garrafa, sem a publicidade, seria apenas uma garrafa, tem nada escrito, né? Mas mesmo assim, ainda é possível olhar para essa garrafa e imaginar o que poderia ser. Então, num contexto de uma criança que, vamos lá, só bebe água, pode ser que essa garrafa esteja cheia de água. Agora, num contexto em que a criança bebe refrigerante, isso pode ser uma garrafa de refrigerante. Num contexto que uma criança não usa a garrafa para guardar os líquidos, esse contexto já vai passar por outros lugares. Claro que eu estou dando exemplificações, porque uma criança, né, hoje em dia, com raríssimas exceções, sabe inclusive reconhecer a marca que estaria nessa garrafa. Não é verdade? Então, Exatamente. veja bem como tanta coisa vem antes da decodificação, né? Quanta E coisa aí vem antes da decodificação, né, Ale? isso e uma coisa muito importante que eu percebo também na leitura e que nós, como mediadores, a gente precisa passar isso para o nosso aluno, são as pistas, né? É, Exato. a leitura de um texto, a leitura de um livro, As pistas as pistas. pré-leitura, né? Quando a Isso, gente inicia uma leitura, não pelo título, mas pelo assunto, né? Ali na contextualização do assunto daquele texto, às vezes, se não é um assunto de problematização, mas você já, pelo menos, informar para o aluno por que que ele vai fazer a leitura daquele texto, já te adianta muita coisa, né? O aluno não vai ali para o inesperado, ele vai sempre construir essa rede semiótica para fazer sentido e para facilitar ali a compreensão daquilo que está sendo lido. e é uma habilidade, né? Por exemplo, essa aqui da garrafa que Mônica, né, falou para a gente, a gente tem algumas pistas. Uma garrafa nesse formato, vermelha, falando de publicidade, e como Mônica falou, nós somos muitas vezes consumidores dessa marca, né?
A gente está parecendo aquele pessoal, apresentador de televisão. A gente fala tudo, mas não fala o nome. Não fala o nome. Mas todos nós aqui, eu acredito que já estamos entendendo de quem está sendo falado, né? Então, através dessas pistas, e não só aqui na publicidade, a gente vê muito nessa parte aí do marketing, eles usam muito dessas habilidades, né, dos leitores que a gente trabalha em sala de aula, para agregar isso ao produto deles. E aí nós, professores, mediadores, né, podemos usar essas estratégias, né, de linguagem, todas essas são estratégias de linguagem, para agregar a leitura dos nossos alunos, como a pista, né, as pistas aqui do anúncio. Vender o nosso produto, né, Ale? Que é a Vender o nosso alfabetização. peixe. Isso, exatamente. E aqui eu trouxe mais um recurso para a gente falar sobre a questão da prática cotidiana, né? Eu Exato. gosto muito de trabalhar nessas coisas que os alunos se interessam, né? Burger King, McDonald's, agora eu estou falando, a Mônica. É, ó, Vão cortar o nosso cachê. vão. Então, mas assim, coisas que estão relacionadas ao universo deles. E aí, cada criança, cada contexto, então a gente tem as escolas rurais, tem outros contextos também, que a gente pode agregar mais significado e trazer textos que estão, né, em consonância aí com esse significado. E aí aqui a gente tem a promoção de versão em dobro. E aí você já pode começar a fazer esses questionamentos para os alunos. O que é diversão em dobro? Por que tem esse título, esse anúncio? O que tem nessa imagem? O que vai ser em dobro? Como, que, Exatamente. como é que funciona? Então, essas perguntas é o que a gente colocou lá no início, essa mediação. Então, você vai conduzindo, né, esse aluno, vai mediando esse aluno para que ele possa interpretar da forma adequada. Porque, por exemplo, diversão em dobro, quer dizer que ele vai ganhar tudo isso em dobro? Você pode fazer esses questionamentos também. O que muitas vezes, até entre nós adultos, é, há uma interpretação errônea, né, dos comerciais, dos anúncios. Você compra um negócio ali achando que era outro. Ixi, nem prestei atenção. Não era. O clássico golpe da Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Aí a pessoa vai lá, não, eu quero pagar R$ 1 só nessa Smart TV de 110 polegadas, né? Já Pois é. pensou? E é na escola, né, Mônica, que a gente vai trabalhando essas linhas, essas Essas linhas letrinhas de pensamento, né? e essas letrinhas pequenininhas aí. Então, aqui no nosso anúncio, ele está falando que no mês das crianças tem 2 vezes mais diversão na compra de um combo. Então, o que você tem que fazer primeiro para ganhar? É só ganhar? Não, na compra de um combo você ganha 2 brinquedos. Então, você vê que uma coisa condiciona a outra. Então, tudo isso é leitura, é interpretação, né? Não precisa ser necessariamente aquele questionário. A gente pode Sim. fazer isso, né, de forma é, como um debate, como essa inferência inicial do texto, né, com os nossos estudantes também. E é importante, viu? Só para complementar ali, é, esses momentos reflexivos, interpretativos das leituras dos textos, a gente não faz muito registro, né? Fica ali registrado, claro, né? Na memória, no momento, mas é importante que a gente sempre dedique um tempinho das nossas aulas, das nossas atividades, para que a gente possa sim fazer algum tipo de registro, né? É, frases, construção de frases conceituais, listas de palavras. É importante que após essa conversa, essa análise que faz do tipo qualquer tipo de texto que o professor faz, que promova depois um momento para registrar um desenho, um mural, um painel, né? Não precisa também ser o questionário, né? Somente a pergunta e a resposta, mas eles têm um momento ali de botar a mão na massa e construir ali algum tipo de registro daquele momento. É muito importante também. E para sintetizar tudo que a gente falou até agora sobre sentido,
Então, a gente vê que a atribuição de sentido, ela é um processo cognitivo, a decodificação, ela vai ser uma ferramenta para a gente conseguir atribuir o sentido, mas ela não é um fim. Então, muitas vezes a gente trabalha inúmeras atividades para decodificação e poucas atividades para a atribuição de sentido, né? E Exatamente. as estratégias diversas. Então, na verdade, isso aqui vai sintetizar tudo que a gente trouxe até agora. Né? As estratégias, essa função social que ela deve estar atrelada a esse texto. Né? Esse texto ele tem que fazer parte dessa vivência desse aluno, né? Para que realmente a gente tenha uma atribuição de sentido. Assim como nós, se a gente pegar um texto técnico de uma área que não corresponde à nossa, a gente vai decodificar o texto, mas nós não vamos atribuir nenhum sentido. Exatamente. Pressupostos fundamentais. A leitura ela precisa ser ensinada intencionalmente. Cada tipo de texto, cada gênero, e cada texto em si, independente do gênero, ele traz ali, você pode usar em uma determinada intenção. Então, vão ter textos em que seu foco vai ser a construção no sentido do aluno perceber o tamanho de palavras. Vão ter texto que a leitura que o aluno vai ser baseada no ritmo. Vão ter textos baseados na rima. Vão ter textos baseados na sequência de acontecimentos, na acumulação de fatos ou de coisas. Então, essa sua intenção, ela precisa ser mostrada para esse aluno. Toda vez que você seleciona um texto, você precisa falar para esse aluno o porquê, né, que você selecionou aquele texto, né? Não necessariamente antes da leitura, para não, né, para não acabar, para não fazer ali, não acabar com o brilho, né? Manter ali o mistério. Mas é importante que em algum momento da sua atividade você mostre para ele, né, o óbvio, né? Do óbvio que precisa ser dito. Então, você precisa, ao escolher um texto, ao trazer um texto para a sua aula, ter ali uma intenção. Pode ser que esse aluno perceba essa intenção, e caso ele não perceba a intenção, você de algum modo construir e mostrar para ele essa intenção. Não deve ser apenas avaliação. Gente, a tomada de leitura, ela é uma etapa da leitura, tá? Por que que eu estou falando isso? Você falou É, tomada de leitura, deu até um frio aqui isso, assim, ela exatamente. da nossa época, Porque, que a não, então, professora porque eu estou tomava falando leitura. justamente, Ale, do elefantão na sala, né? Que é a nossa bendita prova de fluência leitora, né? Quando a gente está falando de leitura de um modo tão reflexivo, e pode ser que alguns de nós percebam assim, mas na hora da fluência leitora tem um tempo, né? E tem um tempo ali para o aluno ler numa determinada velocidade, uma quantidade de palavras. Mas é importante que a gente saiba que a fluência leitura que a gente vai tratar num outro momento, ela é parte apenas da leitura. Ela não é o fim da leitura. Ela promove, sim, uma maior compreensão, mas ela não é a atividade fim da leitura. O aluno lê rápido. Não é esse o objetivo fim da leitura. Então, a gente também tem que saber selecionar esses momentos. Então, o que a gente está falando aqui é de um outro momento da leitura, que não é a fluência, e por isso ela não deve ser apenas um quesito avaliativo. Consigo ler tal palavra ou não ler tal palavra? Consigo compreender tal sentido ou não consigo? Ela tem que ser uma construção de sentido. Ou seja, ao você ver que um aluno lê mais lento, ou que um aluno lê rápido, mas não compreende, ou que aquele aluno que lê até mais lento, ele tem uma compreensão, é a partir daí que você vai perceber o quanto que essa leitura está fazendo sentido para o seu estudante, né? Em alguns momentos, sim, a fluência leitora ajuda na compreensão, mas em outros momentos a sua mediação vai ajudar mais. Então, é importante também que o professor
ao selecionar esse texto, ao selecionar aquela atividade para fazer esse texto, perceba o que eu quero com essa atividade. Que meu aluno leia e compreenda sozinho, ou que meu aluno leia rápido, com fluidez, ou que o meu aluno, junto comigo, a gente construa um sentido. Lembra do texto do vento lá do começo? É um texto que você lê assim da primeira vez, você talvez não veja muito sentido ali, né? Mas se você lê da segunda, lê da terceira, lê fazendo pausas, esse, essa essa leitura passa a ser, ela começa ali a se desenhar, a configurar um sentido. Por isso que vai depender muito aí da terceira coisa, que é a estratégia. A estratégia antes, durante e depois da leitura, né? Então, as atividades de leitura, elas precisam ser planejadas, né? A gente leva até a leitura de leite, que às vezes a gente, né? Ah, a leitura de leite ali é só para claro, né? Fazer aquele treino básico, cerebral, mental, rapidamente, mas ela tem a leitura de leite, gente, ali ela vai fazer uma diferença, né? Por isso que o professor ele precisa ter esse cuidado na seleção dos textos, né? Porque até aquela leitura simples de leite, aquele panfletinho que você leva ali para sua sala de aula, ele pode fazer toda a diferença, né, Ale? Com certeza. E a intencionalidade, né? Ela perpassa Exatamente. tudo isso aí. A Mônica estava falando do elefante e aqui está o elefante da fluência leitora. Por que, que nós trouxemos essa questão? Porque assim, a gente está no momento em que a gente conheceu há pouco tempo atrás, eu diria, esse novo instrumento, né? Através das avaliações de acompanhamento, muitas pessoas começaram a pensar mais sobre a fluência leitora. E aí, nessa apropriação, eu acredito que muitos de nós ainda estejamos conhecendo esse instrumento, acredita-se que a fluência leitora é velocidade. Né? Esse aluno, quantas palavras por minuto esse aluno consegue ler? Existe essa habilidade? Existe. Mas existe, aqui no nosso esquema, tem a precisão, né? Então, ler várias palavras num determinado tempo, quer dizer que ele tem fluidez, essa leitura está fluindo. Mas só isso é o bastante? É isso que a gente tem que se questionar. A questão da prosódia, que a Mônica falou, um texto como aquele lá do vento, onde você tem entonação, você tem ritmo, você tem pausa, assim você consegue entender um texto como aquele. Mas se você não tiver, se só tiver essa questão da fluidez, esse aluno, a gente pode considerar ele como um leitor fluente, só por ele ler rápido esse texto, né? Então, aqui é um esquema bem interessante para a gente ver que a fluência leitora ela não se restringe a palavras por minuto, Velocidade. velocidade, Isso. né? Ela vai muito além disso e um leitor fluente, que a gente também avalia o nosso aluno nesse sentido, né? Para saber como. O nosso aluno não, avalia a nossa prática, né? Para saber se a gente está indo pelo caminho certo ou se a gente precisa rever alguma coisa, é nesse sentido, que a fluência leitora ela tem vários, esses três pilares, e ela vai além dessa questão da velocidade. Ela precisa, aqui como a gente colocou também, as estratégias pedagógicas, uma leitura em vários momentos, seja ela compartilhada, seja ela silenciosa, ela com inferências que o professor vai conduzir ou que o aluno vai fazer essas inferências. Então a gente precisa ter essa diversidade dentro da leitura, né? E tudo isso tem que ser planejado, assim como a Mônica acabou de trazer para a gente. Estratégias de leitura na infância. As crianças leem antes de dominar o sistema convencional, né? Então, leem por quê, né? Porque a partir do momento que ela olha um objeto, um símbolo, ouve um som e reconhece o significado, é uma leitura, né? É uma leitura. A leitura, ela só se concretiza quando ela passa por essas etapas de cognição, que é a atribuição de sentido,
para poder se tornar um significado, né? Então, antes disso, quando ela ali já balbucia, já aponta lá, né? Ali a gente está falando um pouco do desenvolvimento da criança, mas logo aí nesses primórdios a criança, ela já lê, ela já percebe, ela já tem sensações, ela já denomina, né? Talvez não com a palavra adequada, mas o sentido está ali, né? E aí a gente tem a vantagem, né, de fazer o quê? De ter de aprender um sistema de escrita na infância que conversa com o modo que a gente fala. Lembrando, apesar de ser sistemas diferentes, escrita e leitura, né? Apesar de palavra ser uma coisa e sentido ser é um outro caminho, eles se encontram, né? Eles servem um ao outro. A palavra ele serve para nominar o objeto e o objeto serve para dar significado à palavra, né? Então a gente tem essa sorte na infância de aprender o idioma, né? A escrita do idioma que a gente fala. Então a gente pode se utilizar desse ajuste, né? Aquilo, como que a gente fala se parece tanto com aquilo que a gente escreve. O uso de pistas gráficas vai te ajudar. Ora, se a criança ela já reconhece um objeto, já atribui sentido a ele, né? Ou seja, você pode se utilizar da própria palavra como uma pista gráfica para atribuição de sentido, né? O porquê enrolar tanto? Lembra quando alguns professores ainda fazem isso quando criam o seu ambiente alfabetizador, que é de colocar o nome nos objetos da sala de aula, né? Aquilo é uma pista gráfica de significado, tanto um como o outro, né? O objeto serve à palavra e a palavra serve ao objeto. E a criança sempre vai, gente, buscar uma correspondência daquilo que ela fala, né? Das marcas gráficas presentes ali no papel, ela sempre vai buscar atribuir esse sonzinho da letra, muito embora para ela às vezes pareça confusa, né? Quando começa a mudar de som, né? E aí a gente está falando de terceiro ano, ou seja, a criança ela já passou por essa fase de tentar atribuir sentido para o som daquela letra ou sílaba de acordo com aquilo que ela fala, ela já meio que ela já percebeu que são coisas diferentes. Por isso que muitas vezes, principalmente aquela criança que é a criança que já está fazendo ali, né, o terceiro ano mais de uma vez, ela já colocou na cabeça dela que é diferente, que um ela consegue fazer, que é falar, se comunicar, e o outro não. Ela não sabe fazer, que é o escrever. Mas se você mediar e fazer com que ela encontre alguma sintonia para além disso, ou que simplesmente ela perceba, não, realmente o jeito que eu falo é de um jeito, mas eu preciso aprender o jeito que se escreve, né? Até para identificar essa palavra. Muitas vezes a criança até já lê. Eu já tive muitos estudantes assim, crianças que leem as palavras, leem as frases, mas na hora de escrever não rola. Então, quando ela faz esse movimento de controlar, né, de ter essa estratégia, de tentar acompanhar aquilo que é falado com aquilo que está escrito, com o dedinho, né, desse movimento da esquerda para a direita, ela ali já está se utilizando de uma estratégia para poder fixar isso nela. As coisas que eu leio, as coisas que eu falo e as coisas que eu sei. É muito interessante também. E aí o professor, em todas essas etapas, ele precisa ali estar apto a reconhecer o que está acontecendo com aquela criança naquele momento e fazer essa mediação. Ainda como essas estratégias de leitura na infância, a gente vê a questão da identificação das letras iniciais, letras finais. Então, a gente está falando aqui de estratégias da leitura como em geral, né? A partir, por exemplo, do primeiro ano, a gente já começa a adotar essas estratégias. No terceiro ano e diante, a gente já tem isso mais consolidado. Mas, como a Mônica falou, tem alguns alunos que ainda não dominaram algumas estratégias ou não tiveram contato também, né, que cada um de nós acaba utilizando de estratégias diferentes. Então, muitas vezes ele não teve esse contato com essa estratégia do dedinho, com a estratégia da plaquinha, da régua,
né, dessa correspondência do que, por exemplo, a gente está fazendo uma leitura coletiva e ele conseguir corresponder a qual palavra, mesmo que ele não esteja, né, decodificando a tal ponto, mas que ele esteja acompanhando essa leitura. O apoio no contexto, então, até para nós isso não é possível, né, a gente fazer uma leitura com inferência, com sentido, sem a gente saber do contexto daquele texto. Eu estou tentando lembrar de um exemplo que o meu filho me deu, que ele perguntou, mamãe, acho que foi uma música que ele falou assim, aquela música do Gustavo Lima, dizem que todo homem é vagabundo. Ele queria saber o que significava vagabundo. Só que ele não me falou aonde que ele ouviu isso. Eu falei, depende, aonde que você ouviu essa frase. Então, esse contexto é fundamental para que a gente faça uma leitura e faça uma inferência, né? Então, é sempre essa resposta que eu dou para ele e para os alunos, né? Depende. Aonde que está essa frase? Qual é o contexto? Quem disse? Né? Em que momento disse? Tudo isso faz muita diferença aí. Essa leitura de memória, então, a gente percebe também que para iniciar esse processo, o aluno ele precisa ter as leituras clássicas mesmo, né? Tanto parlendas, essa parte mais folclórica, como os próprios contos clássicos, As músicas. as músicas, né? Então, tudo isso vai fazer com que ele realmente tenha essa memória para dar suporte para outras leituras, né? Para a gente aprimorar essa leitura. Mas, inicialmente, a gente tem que partir desse ponto do que a gente já utiliza culturalmente falando, né? Exatamente. Aí aqui tem outros exemplos também que a gente já trabalhou bastante ele aqui no nosso debate, que é a questão da utilização de imagem, ilustração, suporte, da gente observar a legenda. Então, quando a gente está falando de leitura no sentido, né, de inferência, a gente precisa desse suporte. O livro, por exemplo, trabalhar um texto a partir do suporte de um livro é muito mais interessante para essa leitura do que um Uma texto, folha branca, né? uma folha branca, um texto só com uma folha, quer dizer, uma folha só com um texto, né? É, Isso aí não vai trazer para a gente como nós colocamos as pistas. Agora, a capa do livro, o formato que esse livro e ele saber quem é esse autor, quem é esse ilustrador, quando foi produzido esse livro, todas essas pistas elas vão fazer com que ele encontre realmente sentido naquele texto, entenda por que o uso daquela palavra, até daquela metáfora, né, como a gente falou do vento, então tudo isso vai atribuir sentido. E a recuperação dos textos conhecidos aqui seria bem próximo também no que a gente falou, né, dessa leitura de memória. Então, a gente lê o texto também mais de uma vez, às vezes a gente trabalha o texto em uma aula somente, né? A gente pode utilizar uma sequência didática ou revisitar esse texto, é, fazer essas inferências prévias, depois ler ele novamente, fazer a leitura coletiva, fazer a leitura em voz baixa, né? Ou leitura para si mesmo, fazer o debate com o colega. Então, revisitar esse texto também é muito importante para que ele faça sentido, né? Você lê o texto uma vez, como a Mônica falou lá do vento, provavelmente ele não vai fazer muito sentido para você. Você teria que revisitá-lo ele e, e achar outras pistas também nesse sentido. E aí tá a Mônica fazendo o quê? mediação docente. Fazer boas perguntas, né? O que é uma boa pergunta, gente? Pergunta, eu sei que lá no começo da alfabetização, a gente sempre faz aquela pergunta investigativa, né? Que é aquela pergunta: onde está o título do texto? Qual é o título do texto? Qual é o personagem principal? São perguntas importantes também, né? Mas como a gente está falando de uma mediação, de uma leitura de construção de sentido, a gente fazer aquela pergunta mais retórica, mais reflexiva,
né, em que o aluno consiga relacionar aquela compreensão que ele teve da história com exemplos, né, com exemplificações. Às vezes, você não ter medo, gente, às vezes de fazer, sim, uma pergunta mais rebuscada, utilizando, às vezes, uma pergunta, uma palavra nova do seu vocabulário enquanto professor, e coloque na pergunta, para que eles questionem essa pergunta, né? Mas o que que é isso? Ilustração? O que que é ilustração, né? E eles ali já aprendem uma palavra nova no repertório, né? Orientar o olhar do aluno, gente, isso é muito importante, principalmente no campo interpretativo, no campo da inferência, né? Você saber o momento em que o aluno ele deve ampliar a ideia dele com aquele texto e no momento em que ele tem que focar, ele tem que restringir a sua compreensão, né? Isso tudo é ensinado, né? Isso aconteceu, depois eu cito o exemplo para vocês, mas às vezes até falha nossa mesmo na condução dessas interpretações, né? Tudo que o aluno responde é válido, de fato é válido, porém, se você percebe que o aluno está sempre naquela superficialidade de construção de sentido, é dever nosso a gente aprofundar mais, questionar mais esse aluno, fazer com que ele reflita mais um pouco e indicar os caminhos de compreensão. Muitas vezes o estudante pergunta o que é, mas aonde está no texto essa parte? E o que está acontecendo? Eu não entendi, né? Não entendi. Então, assim, quando você também tem que perceber se é aquele aluno que por acaso lê tudo muito rápido, né? Porque ele quer ali mostrar que ele já sabe decodificar, então ele lê tudo muito rápido e às vezes e faz uma pergunta que está óbvia e às vezes a gente responde, né? Naquele ímpeto de ajudar a criança. Não, calma. Peça o aluno para ler de novo, dessa vez mais devagar, responder uma pergunta com uma outra pergunta, claro, né? Sempre considerando a razoabilidade e o bom senso de cada situação, né? Tem perguntas que a gente percebe que realmente é um problema porque o aluno não tem aquele contexto, mas tem perguntas que ele faz por não ter mesmo esse hábito, essa vontade de pensar mais um pouco, né? E sempre apoiar as estratégias de leitura. Então, se a leitura é coletiva, você promover ali um momento realmente de leitura coletiva. Turma muito grande, o que que a gente faz? A gente seleciona ali previamente os coleguinhas que vão ler, depois a gente lê de novo com outros coleguinhas. Já teve turma grande minha que eu tive que ler esse mesmo texto umas 3 vezes com 3 grupos diferentes para que todos participassem ali da leitura coletiva de modo satisfatório. Se é uma leitura, se você está promovendo ali uma leitura mais introspectiva, mais silenciosa, promover esse momento de relaxamento com esse estudante, esse momento de ajuste de foco, né? Esse momento em que o estudante precisa, se necessário for, acompanhar com o dedo. Então, ali, a estratégia que você for lançar a mão para a leitura, você tem que estar ali pronto para poder dar esse suporte de promoção. E essa mediação, gente, né, é um elemento central para o avanço desse estudante. Às vezes, ler parece um ato solitário, né? Parece ser um ato que depende tanto do individual, do estudante, né? Ninguém lê por você, né? Aquela coisa. E você tem que ler para aprender, só aprende a ler lendo, e muitas vezes parece esse ato solitário, mas na verdade, para algumas crianças não, principalmente essas que dependem da recomposição das aprendizagens, você precisa estar ali apto a ajudá-la, para que ela perceba que aquilo que ela vê como dificuldade na leitura, na verdade, basta um simples ajuste, basta um simples olhar, e que ela ali consegue começar a desenvolver uma leitura mais precisa. E ainda a gente falando sobre estratégias de leitura, Isso. então a gente pode fazer algumas estratégias antes, durante e depois da leitura também. Então, o que a gente falou das perguntas, né? O que são as perguntas? São hipóteses. O que esse aluno
acredita que vai ter no texto, através do suporte, por exemplo, é um gênero carta. Então, se esse aluno ele já tem esse conhecimento, mesmo antes de ler o texto, ele vai conseguir identificar que é uma carta. O público-alvo dessa leitura, ele pode identificar também através dessas hipóteses, né? Então, a primeira coisa seria isso, a gente levantar as hipóteses e ativar os conhecimentos prévios. Então, por isso que é importante levar textos também que tenham a ver com esse contexto do aluno, né, para que ele encontre as hipóteses, porque também é muito frustrante você, por exemplo, nós vamos ler uma bula de remédio. Então, a gente levantou algumas hipóteses, a gente imagina, olha, eu acho que esse remédio é para isso. Aí você vai lá na bula. Mas esse conhecimento prévio, por exemplo, dessa linguagem técnica, nós não temos. Então, será que a gente vai realmente entender para que é o uso dessa medicação, né? Lendo essa bula? Então, é fundamental que esse texto ele esteja no mesmo nível, né, desses conhecimentos prévios da tua turma. Durante a leitura, também fazer inferências, né? Muitas vezes a gente tem essa... A partir dali do terceiro ano, quando muitos alunos já têm uma fluência, a gente passa atividade, muitas vezes não faz essa mediação. Leia um texto, depois a gente faz o debate. Então, é importante que essa mediação ela aconteça antes, durante, né, fazendo essas perguntas. E o que significa essa palavra? O que ele quis dizer com isso? Né? E confirmar ou revisar essas hipóteses, porque isso só vai fazer sentido se ele tiver essa confirmação também. Né? Daí a importância do professor. E depois da leitura, a gente fazer essa interpretação e discutir os sentidos. O que você conseguiu agregar com esse texto? O que você entendeu sobre isso? Né? Então, a gente tem esse debate também. E tudo isso que a gente está falando é da nossa prática na escola, mas é importante que a gente faça isso com o nosso aluno do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, porque para ele ser um leitor fluente, ele precisa depois dominar esse passo a passo. Ele mesmo, quando ele pegar um texto, ele fazer essas hipóteses antes da leitura, ele fazer algumas inferências e confirmar ou não, fazer até uma pesquisa, né, durante essa leitura dele e depois ele também consolidar o que ele adquiriu com esse texto. É importante que ele leve isso para a prática leitora dele, né? Isso seja além da nossa prática lá de leitura na escola. O nome próprio é a primeira referência estável da escrita para criança, servindo de base para novas aprendizagens, né? Isso é muito importante, porque o reconhecimento do nome próprio na escrita dá essa relação de pertencimento com esse estudante, né? Então, quando ele lê algum informe, quando ele lê ali algum comunicado que tá o nomezinho dele, desculpa, isso para ele já tem ali, já, 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 já chama a atenção dele e já atribui para ele ali um reconhecimento daquele sentido do que está escrito, né? Então, a partir disso, é o primeiro modelo que ele tem de escrita, ou seja, as primeiras letras e sons que ele vai reconhecer, em outras palavras, vão ser aquela oriundas da leitura do nome dele, né? É, facilita a identificação de letras, sons e a comparação entre diferentes extensões de palavras, aquela parte da análise linguística, né, que tanto a gente falou no currículo. Identidade e valorização, promove o reconhecimento do eu, do outro, valorizando o repertório pessoal do aluno. Então, tá ali, tem o meu nome, pertence a mim, né? O que mais está ali escrito sobre mim, né? Eu quero saber. E a organização da rotina, a leitura desse estudante, vendo a rotina dele, ele podendo ler aquilo que ele faz,
né? Escrever, fazer as atividades, lanchar, tarefa, brincar, ele poder ler o que ele faz, também é atribuição de sentido. Muitas vezes a gente fala da palavra com sentido muito substantivado, né? O nome de coisas. A gente sempre atribui o nome das coisas, um objeto, um nome, né? Claro, isso é muito importante ali no primeiro, no segundo ano, onde essa parte concreta tá muito latente ali no estudante, mas o estudante de terceiro, quarto e quinto, ele já passa ali daquelas atribuições e ele já busca na leitura dele significados de algumas coisas que eles não vê, que eles de repente não veem, né? Que são os sentimentos, as ações. Então, é muito importante a gente dar nome para essas coisas também, para que nos escritos que eles leem, os textos, livros, eles possam ver que tudo aquilo que eles não veem, que eles não conseguem ter ali nas mãos, os sentimentos, as emoções, as, as percepções, as coisas que eles fazem, também podem ser escritas. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Até na questão da motivação também, né? Quando você faz quando de repente está ali na leitura, o estudante te faz aquela pergunta do que significa determinado sentimento, e você, o que significa aquela determinada palavra, quer dizer, e você falar para ele é aquilo que se sente quando tal coisa acontece, é aquilo que se faz quando tal coisa acontece. É muito bonito eles perceberem o sentido desses escritos, não só em objetos concretos, mas também em situações em outras situações da vida, né? Muito bom também. E o ser humano gosta de nomear coisas, né, Mônica? Gosta de dar, É e o nosso principalmente dom. a língua portuguesa ali, principalmente a nossa língua portuguesa. Nós temos nome para tudo e às vezes mais de um nome para uma coisa só, né? Olha só a riqueza, né? É, às vezes a gente vê ali quem é da área aí de linguística, quem estuda isso com mais profundidade, fala, gente, tem língua que é tão pobre que para você construir o sentido, você tem que fazer uma construção do arco da velha, você tem que explicar 5 coisas para poder chegar em uma. E às vezes a gente tem mais de uma palavra para atribuir sentido para uma coisa só. Língua portuguesa é maravilhosa demais. É isso. Aqui a gente tem, na verdade, um mapa mental, né, que nós discutimos também, o ensinar leitura, né? Então, a partir do momento que o aluno está decodificando, saiu ali do segundo ano, vamos dizer que deu tudo certo. Ele É, está decodificando, né, as exatamente. sílabas, as palavras, mas a leitura, ela precisa ser ensinada também, e aí por isso que a gente trouxe isso aí no Consolidando aqui do terceiro, quarto, quinto ano, né? Porque isso precisa ser trabalhado, como nós falamos, a questão das hipóteses, a questão de discutir o texto durante a leitura, né, para que a gente faça as inferências daquela frase, daquele parágrafo, né, com o nosso aluno, e depois da leitura também a gente compartilhar, ver as diferentes inferências, mas que elas acabam sendo concomitantes em muitos momentos também, né, na sala. Então, isso é uma síntese do que nós falamos até agora, de como que a gente vai ensinar propriamente essa leitura. Tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um tempo para isso, né? A gente às vezes está muito preocupado com a escrita, que é o que mais assim, parece que agrega valor ao nosso trabalho, né? Quando está Exatamente. escrevendo e tal, mas essa leitura agora a gente está vendo, até mesmo pela fluência leitora, o quanto ela é importante. A gente viu a questão de um anúncio, por exemplo, se você não souber ler um anúncio, interpretar esse anúncio, quanto essa pessoa vai ficando disfuncional, né? Exatamente. E nós temos aqui também atividade de registro. Então, tem uma situação aqui para que a gente possa pensar e aproveitando esse momento até para falar da PRAD. Então, na PRAD é importante refletir sobre cada um desses encontros, né? Que nós Exatamente. trabalhamos aqui com todos juntos.
E essa é uma das atividades para que a gente possa pensar. A criança não lê convencionalmente, mas aponta o dedo, usa imagens e fala a história. Aquele aluno do terceiro aninho lá, como a Mônica falou, às vezes já fez pela primeira, segunda, terceira vez ali, né? O terceiro ano, ela não lê convencionalmente, às vezes ela está lendo silabando, ou realmente ela, por notar essa dificuldade, ela Completa. não É. tenta, né? Não Sabe, tenta sabe, Ale, acho que a gente fazer nem essa devia, leitura. acho que a gente nem devia dar muita pista, não, né? Ah, Como são as situações que eles vão ter que, né, que os nossos colegas vão ter que pensar, então a gente deixa para eles realmente pensarem, né? Nisso aí a gente pode até discutir sobre isso depois, ou ver como eles vão ter que registrar alguma atividade, né, para dessa aula, para poder constar, né? E uhum. pode ser que eles, acho que deixa aí, deixa. Acho que a gente já instrumentalizou bastante, já falamos, né, já demos muitas dicas aí. Acho que eles vão até saber fazer sozinhos, eu acho. E Só aí acho. fica a reflexão, então. O que ela já sabe, ela tem alguma habilidade na leitura, né? Usando essa situação que a gente falou, e quais as estratégias que ela usa, né? É bom você registrar isso. Registrar isso aí. Tem um próximo slide aqui que tem uma reflexão para você ver se você está indo no caminho certo, né? Como a gente falou, a leitura é antes, durante e depois. Isso. E aí, depois, se você fizer essa leitura com esse aluno, principalmente esse aluno que está com defasagem, né, que ele precisa de uma recomposição nessa área de leitura, aí você vai olhar lá no material, não vou colocar ele aqui, viu, Mônica? Então, e aí você observa lá no material se realmente quais foram as observações que você fez disso. Então, vem aqui uma reflexão, né? Boas situações de leitura exigem desafios ajustados, né? A gente precisa muito fazer essa sondagem, esse diagnóstico da nossa turma, esse diagnóstico dos nossos alunos, né? E Exato. uma intencionalidade. Por exemplo, tem gente que pega terceiro ano todo ano, né? 2026 é terceiro ano, 25 e por aí vai. E às vezes são as mesmas atividades. E são turmas muito diferentes, São turmas diferentes. com necessidades diferentes, então a gente precisa ajustar essa intencionalidade. A gente sabe que os objetivos são os mesmos, né? Se você observar lá no currículo quais são os objetivos de leitura, vão ser os mesmos objetivos, mas o ponto de partida, né? Ajustar esses textos, ajustar essa leitura, qual é o ponto que precisa de atenção, né, da turma, qual a fragilidade dessa turma. Por exemplo, nas nossas avaliações de acompanhamento, a gente percebe muita a dificuldade de inferência. Por quê? Que ela, digamos assim, ela é uma habilidade superior. Você precisa de Exatamente. outras habilidades preditoras, digamos assim, antes dessa que ele faça realmente essas inferências. Então, assim, para que você melhore essa habilidade da turma em geral ou de um aluno específico, né? Você precisa estar ajustando ao nível dela e a intencionalidade. E o professor é o ponto entre a criança e a cultura escrita, tornando a leitura um objeto de reflexão. Então, o que a gente falou, a leitura ela está no nosso cotidiano. A gente lê imagens, símbolos, né? A gente lê emoções, a gente faz leituras de várias formas, mas essa cultura escrita, né? Essa sociedade grafocêntrica, a gente tem esse suporte na escola, né? Através da escola que esse aluno ele vai se apropriar desse sistema escrito aí e dessa fluência leitora, que a gente viu que é muito mais do que velocidade de leitura, né? É o nosso objeto. É o E nosso objeto de trabalho. aí os objetos aí, Mônica. Rótulos, embalagens, listas e agendas, né? Então, assim, poemas e literatura, receitas e manuais, são textos, gente, que já faz parte do nosso cotidiano, né? Rótulos e embalagens, você tem lá todo tipo de informações, até na cor, né? Muitas vezes daquela embalagem, a cor que simboliza um determinado sentimento, que
é interessado aí por publicidade, né? Fala que as cores, né, das propagandas, enfim, dos rótulos também influenciam até no julgamento, né, daquilo que se come, daquilo que se bebe, né? Listas e agendas, gente, é muito importante esse primeiro contato, porque são palavras simples, né? Geralmente são ideias fechadas que você tem, né? Quando você coloca lá o que vai fazer, ou o nome daquele objeto que você precisa ter, né? Que você está trabalhando ali, isso otimiza essa leitura, essa visão do todo, né? Que são as listas de supermercado, as tarefas, os enunciados das atividades também, né? É ali um foco naquilo de tarefa que você deve fazer, geralmente são enunciados, questões fechadas, questões simples, também está ali presente no cotidiano. Gente, que a gente não vive sem arte, né? Poema e literatura, né? Você pode ter ali a ampliação do seu repertório cultural, né? Enquanto você ali, às vezes, reduz muito seu foco na decodificação e no entendimento simples dos rótulos, das embalagens, das listas e agendas, você tem aí o seu deleite, né? No poema, na literatura, na música, faz parte, gente, do pilar do ser humano, né? Então, para você ler aquela música, às vezes que a mãe não deixa ouvir porque tem um palavrão, aí quer saber que palavrão é aquele. Então, faz parte do nosso cotidiano receitas e manuais. Também, né, como que se aprende, como que se faz. Agora, cada uma desses textos, ele pode ser incrementado, mediado e intertextualizado pelo professor. Ou seja, a partir da leitura de um rótulo em embalagem, eu posso ali, de repente, migrar para um poema? Ali uma lista, né, uma tarefa que eu tenho para fazer na minha agenda, eu posso transformar isso no manual de como fazer? O manual de como fazer, eu também posso fazer poemas, né, e literatura com ele. Então, assim, se o professor consegue relacionar esses quatro tipos básicos de tipologias textuais, de gêneros textuais, quer dizer, com outros, a construção do sentido, ainda que seja um texto simples, vai ser super significativo. E essas habilidades que a gente falou, né, Mônica, tão difíceis de alcançar, que exigem um conjunto de outras habilidades, como a gente falou, saber o suporte, decodificar, tudo isso. Mas quando você vai, por exemplo, para a inferência que a gente estava falando, e você tem essa intertextualidade, você faz uso, né, dessa linguagem como de poemas, de músicas, né, que ela é uma imagem muito mais conotativa, né, ele começa a entender muito mais outros sentidos, né, é o que você falou, Exatamente. ele amplia, aí fica um upgrade aí do nosso estudante. Bom, Pessoal, então, para resumir, né, já é, Ale? já Nosso estamos, resumão? já estamos aqui no encerramento. Ó, nossa, a gente demorou, hein? A gente fala A gente bastante. achando, a gente achando que ia ser só uma breve discussão. Eu espero que você aí que esteja assistindo tenha dado sua pausinha e ido no banheiro, viu? Eu espero. Mas vamos lá. Eu leio o azul, tu leu rosa? Pode ser. A leitura acontece em diferentes contextos. Envolve diferentes objetos. Está presente em práticas sociais reais. Possibilita autonomia e liberdade de interpretação e de expressão. Isso mesmo. O que mais? E aí a gente continua aqui. E na sala de aula, como é que é isso? O que a gente Devemos precisa? planejar intencionalmente. Diversificar as estratégias Trabalhar com diferentes textos. e garantir a mediação. Então, como a Mônica falou, a gente está aqui já numa reflexão final, né? E trazendo um resumo mesmo de tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Que a gente já trabalhou aqui.
agregou esse significado, né? Por último, a gente também tem a leitura como direito e Isso é muito cidadania. importante, porque é o motivo de tudo. A gente falando de prática social, não tem como falar de sociedade sem garantias de direitos, né? Principalmente nós da educação pública. Garantir o acesso a textos de qualidade, gente, é um dever fundamental da escola pública. Qualidade, ela deve, é aquele princípio básico, né? A relevância social, a relevância cultural e o direito do aluno à diversidade textual. Não é porque ele convive numa determinada realidade, ele participa de um determinado grupo, que ele não possa ter o direito de ter acesso e o conhecimento de outras realidades. E a A gente pra... precisa Aí a garantir, né, gente faz Mônica? o bate-bola, a gente faz o bate-bola ou eu continuo? E tu vai Não, no outro? pode continuar. Era só agregando mesmo o que você falou. A gente precisa garantir esse direito, né? Nós que estamos Sim, nessa frente, né? Ele só vai ter esse direito garantido através do nosso trabalho, né? exatamente. A prática reflexiva do professor é a chave para o sucesso de qualquer alfabetização. A gente pode, gente, né, reconhecer nas nossas avaliações, as avaliações que a gente faz do nosso próprio trabalho, da gente também saber entender quando que um texto que a gente levou, né, como uma leitura faz sucesso, quando não, né? Quando um assunto é relevante para esse estudante, quando não. Poxa, levei tal livro achando que ia fazer o maior sucesso e não fez. Tudo bem, por que que não fez sucesso? Também é objeto de reflexão, tanto do aluno como do professor, né? Cada criança tem seu tempo, mas todas podem e devem aprender a ler com sentido. A questão do tempo, pessoal, tem se tornado um- uma, uma, uma coisa de aflição para a gente, né? Um sentimento meio aflitivo quando a gente tem tantos prazos. Mas a gente, quando pensa em tempo, a gente tem que pensar no tempo, não dos nossos prazos, não dos nossos compromissos, mas o tempo da própria criança, né? É, pode ser que aquela criança do terceiro ano não avance o tanto quanto você esperava, mas ela avançou em relação a ela mesma, né? Então é muito importante que você, né, pense isso, tudo bem. Algumas vão demorar um pouco mais, mesmo que o ano termine, mesmo que o ano letivo se conclua. Algumas crianças vão demorar um pouco mais, mas eu não deixei nas minhas atividades, no meu planejamento, na minha intencionalidade, na minha mediação, eu não deixei de promover para aquela criança um espaço e tempo para que ela se aproprie de uma leitura de qualidade. E ler é, acima de tudo, uma forma de participar ativamente e criticamente do mundo, né? Então, tem algumas coisas que precedem a leitura, e o pensamento crítico é uma delas. E o pensamento crítico, ele é ensinado. O pensamento crítico, ele é disciplina, ele é matéria. Não é verdade, Ale? Com certeza. E assim, a gente, até com alguns acontecimentos, a gente tem refletido mais ainda sobre essa necessidade do pensamento crítico, né? Sobre essa criticidade aí, que ela é ensinada a partir do quando o aluno entra na escola, né? Seja ele na educação infantil, lá no primeiro ano, mas ele está no terceiro ano, ele não tem essa capacidade. Ele tem e ele deve, né? É direito dele de ter acesso a essa criticidade e a gente pode encaminhar ele nesse sentido. E aí, vamos para a conclusão? Vamos lá? Então, nós temos aqui uma frase do nosso fascículo, né? Que ele serve de referência para tudo isso que a gente está discutindo aqui no Consolidando, que a leitura é um processo de construção de sentidos, ó, falando tanto dessa palavra, acho que está na top 10 aí das palavras de hoje, que envolve não apenas decodificar, mas compreender, inferir, posicionar-se criticamente, ó, a criticidade aí da Mônica, diante dos textos que circulam nas práticas sociais.
Então, isso aqui eu acho que sintetiza tudo aquilo que a gente falou, né, sobre sentido, sobre que é necessária a decodificação, mas ela não é um fim, vai muito além, né, quando a gente fala de leitura, vai muito além disso. E essa prática social, ela precisa de inferência, de criticidade, né, de que esse estudante ele se posicione em relação, né, a leitura que ele faz de mundo, a leitura que ele faz do texto, né, tudo isso interfere. Ali, turma da leitura Valparaíso de Goiás, mas tá valendo, né? Tá valendo. Ah, e você É aqui, acredita que é vizinho, é. a Mônica fazendo a leitura crítica, ó. Tá vendo? Você acredita que eu alterei e ficou? É porque é Valparaíso, né, gente? É para vocês verem minha experiência pregressa aí, ó. Então, gente, agora a gente vai para o encerramento, mas com a nossa prática, né? A gente está refletindo sobre a prática, então a gente trouxe uma atividade aqui para a gente fazer. O que é essa atividade? Nós temos aqui um link, e aí você vai ter esse material disponível lá na plataforma. A gente vai ter também o material disponível, né? Você vai clicar Uhum. nesse link, vai abrir o site desse ilustrador, que é o Jesus Gaban, né? E você vai fazer a leitura dessas ilustrações. Ele é um ilustrador e você vai fazer a leitura dessas ilustrações. E aí, É uma atividade voltada para você mesmo, professor, né? Mas você pode usar ela em salas de aula também, né? eu falei para a Mônica, inclusive já usei algumas vezes. Eu estava olhando a data, falei, meu Deus, eu não acredito. Eu olhei a data do livro, é 2013. E eu já usei ele bastante, inclusive o que eu tenho físico aqui, ele já está até já fluindo, sabe? Pois bem, então você vai fazer a leitura dessa imagem e aí você vai fazer o registro dessa descoberta, porque essas imagens, cada uma delas, tem um segredo, né? Você precisa fazer inferências aí, como a Mônica falou, são tão interessantes que Ajustar seria o foco do ajustar o olhar. foco, né? Mas, assim, é bem bacana para ser usada em sala, com qualquer idade, né? Desde que ajuste esse foco aí. E aí, você vai fazer esse. Eu coloquei aqui PPT, o PowerPoint, né? O famoso PowerPoint. Isso. Então, a gente vai disponibilizar um link para que você registre as suas inferências. Vamos pedir para não colar do coleguinha, né, Mônica? Isso é feio. É feio, né? Faça o seu. E aí, depois você pode, né, observar seus colegas tiraram as mesmas conclusões que Isso é você, né? divertido, porque às vezes você copia do coleguinha, o coleguinha tá errado. Também. É raro, mas acontece com frequência, né? E é isso. Então, olhar o site, registrar no PowerPoint, e no PowerPoint é muito importante que você não escreva no mesmo slide que o seu colega. Você vai criar um novo slide ou duplicar o slide mesmo e colocar o seu registro. E espero que vocês tenham gostado dessa atividade, né? Que vocês gostem dela, assim que tiverem contato. E do nosso encontro também, né, Mônica? Sim, foi preparado para ser um encontro, era preparado para ser um encontro com todo mundo, né? Mas aí, devido às mudanças de calendário, mas deu para sentir cada um de vocês. E eu sei que cada um de vocês vai terminar entrando em contato com a gente para tirar dúvidas, participar, né? Contar suas experiências. E a gente vai estar seguindo o baile, né? E por último, depois dessa atividade que você fizer também, a gente pede a avaliação do encontro. Ao final de cada encontro, a gente precisa desse retorno de vocês, né? Para a gente avaliar a nossa prática, saber se a gente está no caminho certo, ouvir as sugestões, é, elogios, reclamações, né, Mônica? Sim, Tudo que tiver exatamente. direito. Tem a chave Pix, tô brincando, tem não. A próxima a gente coloca. A próxima a gente coloca. Então é isso, pessoal. Obrigada aí por esse momento que nós tivemos. Acredito que a gente. A nossa intenção foi preparar algo muito bacana, né, para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento aí da nossa prática, nesse tema tão
sensível, né, digamos assim, que é a leitura, e tão necessário, é como a gente falou, para a gente ter para a cidadania, né, formar cidadãos críticos e E é um material gratidão. perfeito, né, Elê? Esse material, ele é um material perfeito que você pode revisitar sempre que quiser, sempre que puder. É um material que você pode compartilhar na sua escola também, pode imprimir. Alguns são bem bonitinhos, assim, cartazes, né? Eu já falei, gente, se eu fosse coordenadora, eu já estaria imprimindo assim alguns e colocando assim de surpresa na sala dos professores. Algumas desses slides de para, né, sempre tá ali um lembrete, uma dica para melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada, pessoal. Contem com a gente sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Da minha parte, ó, já foi. Agora carinha de paisagem. Muito bom, Alessandra, menina doida. Ah, foi-se embora mesmo. Oi, Ale. Ale. Alessandra, acho que tem que dar o pause na gravação, Ale. Não, não, mas tá gravando ainda, eu acho. É? Dá uma abridinha lá. Aqui tá o contador ainda, vermelho gravando.